uma bola que sobrou. A gente sabe que é difícil jogar aqui, é complicado, né? O Palmeiras tem um elenco bastante experiente, que sabe se impor dentro de campo, joga de maneira impositiva, faz um jogo de enfrentamento. Tem um elenco, acho que é mais caro do Brasil. Acho que vale ressaltar que a gente entrou com um time bastante jovem, com alguns jogadores experientes. Então a gente tinha 6 jogadores formados na casa, muito jovens, mesclando isso com a experiência do Diego, do Ribeiro. Eu acho que dentro do cenário a gente fez um bom jogo, fez um jogo importante. Sobre a confusão, eu acho que é lamentável, eu acho que ninguém queria isso, acho que não contribui de maneira nenhuma porque a gente espera de um jogo desse nível, dessa importância. A gente gostaria que tivesse terminado de outra maneira. Acho que houve excesso das duas partes aí. Até onde eu sei, as expulsões foram justas, exceto a expulsão do Dourado, porque o Dourado não agrediu ninguém em nenhum momento. O Dourado foi para separar a confusão e ele foi o único agredido. Ele tomou um soco, estava até no vestiário lá fazendo gelo na orelha porque estava muito vermelho. Então acho que vale ressaltar isso. O Dourado não agrediu ninguém em nenhum momento. Ele foi agredido e acabou sendo expulso. As demais expulsões, pelo que eu vi lá, que eu pude acompanhar, teriam que ter sido expulsões mesmo, faz parte. Barbieri, por que o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil e como lidar com a perda do Vinícius Júnior agora para a sequência do Campeonato Brasileiro? Dá para manter o mesmo nível? Primeiro, eu acho importante frisar que o Flamengo hoje é o líder do campeonato. Dizer que é o melhor time do Brasil é uma opinião que acho que pode partir de você, acho que a gente não entende dessa maneira. Inclusive, a gente pretende usar agora esse período de Copa para ajustar uma série de questões que a gente precisa melhorar. A gente entende isso, que vem apresentando bons resultados, bom rendimento, mas que a equipe tem muito a crescer ainda, né? Em relação ao Vinícius ainda, a gente continua contando com ele, não tenho nada oficial de que ele vai embora. É um jogador que ajuda muito a gente, entrou de novo pensando em nos ajudar, teve a oportunidade de fazer o gol do jogo, que daria a vitória pra gente, infelizmente não conseguiu, mas a gente segue na expectativa de que ele possa permanecer. Maurício, só na despedida dos meninos, né? Como é que foi esse pouso? Acho que não era a despedida que eles imaginavam, não é tão quente assim, mas como estava o Viseu e o Vinícius hoje, foi bem emocional para eles. Não, acho que eles estavam muito imbuídos em ajudar a equipe, né? Da gente conquistar um resultado positivo aqui. Como eu disse, a saída mais eminente era do Viseu, mas ele estava muito compenetrado, concentrado em ajudar a gente, então não teve grande oba-oba não. A gente fica feliz por ele ter uma outra oportunidade que ele desejava lá na Europa, que ele possa apresentar o bom futebol que ele tem apresentado aqui, que ele possa crescer muito na carreira, é isso que a gente deseja a ele. Em relação ao Vinícius, como eu frisei, a gente mantém a expectativa ainda de que ele possa permanecer. Maurício, com a ausência do Diego, mudou de alguma forma a postura do seu time dentro de campo, não? Não, a postura não. Eu acho que qualquer equipe do Brasil hoje sentiria a falta de um jogador como o Diego. Eu acho que faz parte, a gente sentiu sim a falta dele, mas volto a repetir, eu acho que dentro das circunstâncias, jogando aqui com o Palmeiras na casa deles, eu acho que a gente fez um jogo muito bom, um jogo importante. O nosso desejo era a vitória, mas eu acho que dentro da circunstância do jogo, o empate é um resultado satisfatório. A respeito da confusão que aconteceu, você acha que foi um reflexo da atuação da arbitragem do jogo de hoje? Olha, é difícil responder isso. Eu acho que em alguns momentos o árbitro poderia ter se comportado de outra maneira, mas enfim, ele é ser humano, está sujeito a erro. Eu acho que depois que nós fizemos o gol de empate, a equipe do Palmeiras tentou fazer um jogo mais impositivo, de pouco mais choque, primeira, segunda bola e tal, talvez tenha contribuído para isso. Eu acho que no lance que originou a confusão toda, a gente não procurou o lance, mas a gente respondeu de maneira que não deveria ter respondido, né? Acho que a gente é que foi agredido num primeiro momento, não deveríamos ter respondido na mesma moeda. Mas enfim, são coisas que acontecem, como eu disse, eu acho que é lamentável, acho que todo mundo perde com o que aconteceu. O Flamengo, o Palmeiras, os torcedores, enfim, quem vem para ver o espetáculo acaba perdendo nesse sentido. Barbieri, essa confusão com o Cuejá, que aconteceu tudo que aconteceu, 20, 15 minutos antes teve a confusão com o Felipe Melo também. Queria saber o que aconteceu naquele momento, eu vi vocês discutindo em algum momento, o que vocês falaram. Você acha que é ali que esquentou tudo? Não sei te responder se foi ali não. O que aconteceu foi só que ele deu aquele carrinho no Vinícius, a gente entendia que poderia ter tido até o cartão vermelho, né? E eu disse, não me dirigi ao Felipe no primeiro momento, me dirigi ao árbitro, disse que era o segundo carrinho que ele dava daquela maneira. E aí o Felipe virou, me respondeu e tal, mas enfim, coisa do jogo, passou, não consigo te afirmar que tenha sido isso.
Mas, de novo, a sensação que eu tive foi que após o gol de empate, eles fizeram um jogo mais positivo, que é normal, é do jogo, natural. Não sei se isso de alguma maneira contribuiu para a confusão. Maurício, você falou sobre a juventude do Flamengo hoje em campo, né? Os titulares mais do que no banco de reservas, né? 6 da base. Eu queria saber a sua opinião pessoal e profissional sobre essa saída de jovens atletas. O Flamengo está atraindo bastante, né, os olhares, Vinícius, o Viseu, o Paquetá. Eu queria saber se você concorda que sim, é o momento deles saírem, eles amadurecerem, ou estão levando muito cedo as promessas no Brasil. Olha, eu acho que não entra nem pela questão do se eu concordo ou não, né? Eu acho que eu gostaria muito que eles pudessem ficar. Eu acho que o torcedor também, mas a gente tem que entender que existe a questão financeira, quem vem de fora pagou a multa, existe um desejo deles de também jogarem lá fora, enfim, eu acho que esse cenário acaba contribuindo para isso, mas não tenho dúvida nenhuma de que o desejo meu, da direção, da torcida, seria que eles pudessem permanecer por mais tempo, mas a atual conjuntura faz com que a gente acabe tendo que mandar os nossos talentos muito cedo para a Europa, faz parte. Hoje você optou pelo Viseu de saída, o Dourado foi no banco, depois botou o Marlos. A gente perguntou por que essa opção pelo Viseu, para ir embora, né? Às vezes até afeta o jogador que fica no banco e tal, você conversou com ele, imagino. E a gente perguntou ao mesmo tempo da partida do Jean Lucas, foi muito bem no primeiro tempo, fazendo uma função ali diferente do Diego, mas, como deve ser a sua pergunta, emendar para o que você espera encontrar depois da Copa, nessa janela aí, que pode afetar bastante o Flamengo, tem o Vinícius, pode ainda ficar, mas é muito difícil. E já saiu o Viseu, já saiu o Everton, tem o Paquetá super assediado. Olha, o Corinthians perdeu para o Bahia, o Internacional venceu o Vasco, o Atlético Mineiro Galo venceu o Ceará, mas agora vamos ouvir o Felipe Melo. Depende do ponto de vista, né? Porque hoje em dia é muito mimimi, né? Então acaba de uma situação que... Não, foi um clássico do futebol. Essa situação das expulsões é complicado eu falar porque eu não vi o que aconteceu. Eu cheguei para apaziguar a rapaziada ali, mas eu não vi o que aconteceu, então é difícil eu comentar. Agora, o comportamento da arbitragem, Felipe, ao longo da partida? Não, eu vou falar de arbitragem, não, que a última vez que falei de arbitragem eu peguei não sei quantos jogos. Agora, Felipe, o Palmeiras realmente, pelo menos na minha opinião, voltou a jogar bem, foi melhor na maior parte do tempo. E até que o goleiro do Flamengo, acho que dá pra gente dizer que foi o melhor em campo. Mas tem perdido muitos pontos assim que tem escapado, né, dos dedos. Por que você acha que o time tem perdido esses pontos? Vamos lá, eu creio que quando você joga um clássico, você vai ganhar do Flamengo, você vai perder para outro time, que o outro time vai perder para o outro. O complicado é você perder ponto para equipes que vão brigar para não cair, digamos assim. Esse é complicado, né? Então, o jogo passado nós, devido às circunstâncias, deixamos 2 pontos no Ceará, com todo respeito ao Ceará, mas da forma que se desenrolou o jogo, a gente começando vencendo 2-0, com posse de bola, jogando bem, e tomar 2 gols e 1 gol no final realmente é complicado. Hoje fica o gosto de derrota, porque nós tivemos N ocasiões de matar o jogo, né? E o futebol acaba que é a mística, né? Quando não faz, leva. Infelizmente aconteceu, então vamos... Eu creio que essa parada agora vai servir muito para a gente trabalhar muito, para quando voltar, a gente voltar atento e não cometer os erros que a gente vem cometendo ao longo do campeonato. 8 pontos é uma diferença de que tamanho para você? Não existe diferença agora, falta muito campeonato ainda e essa situação vai desenrolar e a gente... Assim, nós estamos 8 do líder, mas nós estamos alguns pontos de outras equipes também. Então a gente tem que pensar passo a passo e vencer os jogos e vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Felipe. Obrigado. Tá aí o Felipe Melo falando, foi a mesma conversa do Roger com relação à pontuação, mas em pontos corridos, 8 pontos é muita coisa. Já outros personagens do jogo do Palmeiras, o empate 1-1 com o Flamengo, líder do campeonato. O Galo, com essa vitória de virada em cima do Ceará em casa, no Independência, com um público excepcional, passa a ser o vice-líder nos critérios de desempate com relação à equipe do São Paulo. Mas agora a gente vai ver o gol do Bahia.